você vai ver no ICL Notícias de hoje. Um voto da prisão. Alexandre de Moraes e Flávio Dino pedem condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus da trama golpista. De que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa. Líder da estrutura criminosa. O que disseram os ministros até agora sobre as provas contra o ex-presidente? Veja que o nome do plano era Punhal, não era Bíblia Verde e Amarela. Ameaça com todas as letras. No meio do julgamento, porta-voz da Casa Branca diz que Estados Unidos podem usar poderio militar contra o Brasil. The president is unafraid to use the economic might, the military. Salva meu pai! Flávio Bolsonaro pede que STF anule ação contra Jair, com base em acusações de ex-funcionário de Xandão. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Vamos juntos nesta manhã, você que nos acompanha nos canais que transmitem o nosso sinal pelo Brasil, você que está com a gente pelos nossos canais no YouTube e também nas redes sociais. Mande já a sua mensagem, diga de que região do Brasil e do mundo você nos acompanha, para juntos hoje a gente acompanhar de pertinho o segundo dia do julgamento mais importante da nossa história. O julgamento começa a partir das 9 horas da manhã, hoje com o voto do ministro Fux, que já adiantou que vai trazer um voto bastante extenso. A expectativa é muito grande e a gente vai ouvir junto com vocês aqui no ICL Notícias. Combinado, minha gente? Deixa eu dar bom dia então para você, César, tudo bem? Segundo dia, a gente já está com os motores aquecidos aqui. Vamos falar hoje também bastante do que foi o dia de ontem, né? Bom dia, Vivi. Bom dia, Will. Bom dia para a nossa comunidade. É isso aí. Hoje a expectativa, como você muito bem colocou, é para o voto do Fux. Eu acredito que o Fux ainda vote pela condenação, mas com aquelas divergências que a gente acompanhou durante o rumo do processo no que diz respeito à competência do STF, se deveria estar na primeira instância, se deveria estar na primeira turma ou no pleno, no que diz respeito a questões relacionadas à delação do Mauro Cid, como o William muito bem colocou ontem, mas ainda assim acredito que é um momento muito sensível, ataque dos Estados Unidos já no nível de tarifário e agora com a porta-voz da Casa Branca dizendo que isso pode escalar para uma questão militar. A gente vai avaliar isso durante essa edição do N1 também, mas ainda acredito, Vivi, que o Fux vote pela condenação. Sim, muito bem. Sérgio, vamos seguir então, minha gente. A gente acompanha juntos aqui a partir das 9 horas da manhã. William, bom dia para você. Qual que é a tua expectativa para essa manhã? Bom dia, Vivian. Bom dia, César. Bom dia para você que está assistindo. As piores possíveis, Vivian. As expectativas em relação ao ministro Luiz Fux são baixíssimas, mas, César, particularmente, eu gosto de expectativas baixas e gosto de ser surpreendido positivamente. Se vier, por exemplo, uma absolvição, para mim está dentro do script esperado do Fux. Mas tem muita gente que aposta numa condenação com outros elementos. Por exemplo, ele falando que a delação do Mauro Cid é inválida. Então, existe uma expectativa. A minha sempre é a pior possível, é que ele vote pela absolvição dos réus. Aproveitar para dar bom dia para quem está assistindo este programa. Esperamos aí mais uma audiência histórica do ICL Notícias hoje. Ibatiba, Espírito Santo, Ubá, Minas Gerais, Itajaí, Santa Catarina, Jundiaí, São Paulo, Margate, no Reino Unido e Trum, na Suíça. Todos juntos aqui acompanhando. Tem ICL Notícias primeira edição. Começando o julgamento, a gente vai para o julgamento e fica até o final. E depois tem nossos comentários da nossa equipe. É isso mesmo, minha gente. Eu quero agradecer também a sua audiência, porque ontem a gente teve 2 votos, né? O voto do ministro relator Alexandre de Moraes, depois do Flávio Dino. E durante esse voto do Flávio Dino, a gente alcançou o número de 100 mil pessoas nos acompanhando aqui ao vivo, simultaneamente. Então, quero agradecer demais a nossa audiência e hoje tem mais por aqui, beleza? Eu quero ir já para Brasília para dar bom dia para a Elo e também para o Demori, porque ontem a gente teve o voto do ministro Alexandre de Moraes, o relator primeiro, um voto que foi bastante extenso, durou quase 5 horas. Depois a gente teve um voto
voto mais rápido, entre 1 hora e 1h30, do Flávio Dino, e hoje a expectativa é para a gente ouvir o voto do ministro Fux. Quero começar contigo, Elô, bom dia para você, antes de falar do Fux, que mais tarde a gente vai falar mais dele. De novo, aquela pergunta que eu te fiz antes também. O que você viu que nós não vimos, que as câmeras não viram? Por exemplo, naqueles 10 minutinhos ali que o Alexandre de Moraes pediu no começo, parece que os advogados rapidamente se reuniram ali, ficaram conversando, enfim. Conta um pouquinho, você que acompanhou de perto, o que a gente não viu e você pôde acompanhar, Elô? Olha, o que a gente vê é a reação de cada ministro, as expressões que eles fazem, as anotações que eles ficam fazendo, toda essa movimentação, e acho que a maneira como eles prestam uma profunda atenção nas palavras dos outros ministros, apesar das 5 horas. Eu vou te falar, eu não consegui despregar o olho do que estava acontecendo. Acho que o ministro Alexandre de Moraes contou uma história muito bem contada. E agora a gente vai ver em que pontos os demais ministros discordam ou não, confirmam ou não. Então tem bastante detalhe a esse respeito para a gente comentar, e hoje vai ficar todo mundo de olho no Fux, né? Vamos ver o que ele vai dizer e como que ele vai... Que divergências ele vai trazer, porque divergências ele trará. Quanto a isso, acho que não tem menor dúvida, né? Vou passar a mesma pergunta para o Demori também. O que você achou do dia de ontem? O que você está esperando para hoje? Olha, Elô, ontem foi um dia, bom dia para a nossa comunidade, bom dia a todo mundo. Aliás, muito obrigado pela audiência de ontem, né? 100 mil aparelhos conectados ao mesmo tempo ontem, acompanhando o julgamento pelo ICL, o julgamento histórico de fato. Eu acabei vendo o voto do ministro Alexandre ontem com um certo atraso, a gente terminou aqui, a Elô acabou entrando, eu fui pro hotel e depois vi e consegui ver então com atenção, né? Parei para ver só o voto. Eu fiquei bem impressionado com o arco histórico e eu acho que o ministro pegou em alguns pontos que são caros para outros ministros. Ele jogou muita bola para a Carmen ontem em relação à questão eleitoral. Não sei se você percebeu isso também, porque a Carmen, em várias vezes que ela fez interferências ao longo do julgamento, ela sempre fez interferências em relação à questão eleitoral para os advogados. Diferença entre voto impresso e voto auditável, ela fez questão de pontuar essas coisas. O ministro Alexandre ontem foi muito hábil nesses pontos. Então, quando ele falava da questão eleitoral, ele tirou ali quase 1 hora no começo para falar que a destruição da reputação do sistema eleitoral era a base fundante do golpe. Ele se referiu muito à ministra Carmen em relação a isso. Depois o Flávio Dino também, na hora de falar que o julgamento... que, por exemplo, não poderia haver anistia em relação a esse tipo de crime, ele fez questão de trazer um voto do ministro Fux em relação a um outro caso que aconteceu aqui no Brasil também. Então, os votos ontem, eles também foram direcionados já como uma espécie de vacina, tanto para os votos dos próximos ministros, como em relação ao que acontece do outro lado dessa praça, né, em relação à tentativa de anistia pelos deputados. Então, ontem foi um arco histórico muito interessante da gente acompanhar e hoje vai ser o dia, talvez, da cólera e da cisânia. O ministro Fux não quer ser interrompido, já falou outro, não permitirei a partes, né? Vamos ver como é que vai ser esse voto, a expectativa é muito alta. Eu, se fosse apostar, poderia apostar até em algumas absolvições sumárias em relação ao voto do Fux. Mas está tudo na cabeça do ministro, a gente vai ver o que vai acontecer. Discordo de você, mas vou deixar a Vivian aí pro home, que eu sei que ela tem coisa para chamar. E depois a gente volta com alguns pontos que eu quero esclarecer alguns pontos que você falou. A Elô estava no telefoninho antes aqui falando com um monte de gente, então ela sabe mais coisa do que eu. Vamos deixar ela falar. Maravilhosa. Tô aqui, já vou guardar com essa ansiedade para te ouvir daqui a pouquinho, tá? Elô Demori, obrigada por enquanto. Então, daqui a pouquinho a gente volta com eles direto em Brasília. Eu quero dar uma passada realmente na nossa home para a gente trazer aqui os principais destaques. Isso aqui chama muita atenção, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir essa notícia e ler para vocês com mais calma. Então, resposta à ameaça, governo rebate bravata militar de Trump. Deixa eu passar aqui geral para vocês entenderem o que a gente está trazendo hoje aqui. Então, Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de Bolsonaro. Há um voto da condenação. Bolsonarismo amarga a derrota com votos por condenação no STF e aposta todas as fichas na anistia. A gente dá uma passada também aqui pela Câmara dos Deputados, recuo, adia anistia, mas pressão persiste e PSD vira incógnita. E chamar a atenção também, ontem a gente trouxe a novidade aqui do ICL, né, que ganha esse reforço do sensacionalista, que vê política com humor inconfundível. Então, a partir de hoje, a gente lança essa grande novidade. Ontem o Edu esteve por aqui, trouxe pra gente também agora essa parceria com o sensacionalista. Mas eu quero voltar aqui para a notícia principal para te ouvir rapidamente, tá, César? Eu vou até clicar aqui, gente, porque o que aconteceu foi o seguinte, ontem a gente teve uma
declaração numa coletiva de imprensa na Casa Branca da secretária de imprensa, a Caroline Levitt. Ela foi perguntada sobre a situação do Brasil e aí a resposta dela foi o seguinte: não tenho nenhuma ação adicional contra o Brasil para apresentar a vocês, mas posso dizer que esta é uma prioridade para o governo e o presidente Donald Trump não tem medo de usar o poderio econômico e militar dos Estados Unidos da América para proteger liberdade de expressão. César, foi uma declaração, a gente já teve o Itamaraty respondendo, mas que deixou todo mundo bastante preocupado, né? Muito, porque eles estão sendo explícitos, independentemente disso estar no nível da bravata, de ser mera retórica ou não, o que você tem é a porta-voz da Casa Branca ameaçando o Brasil com possivelmente o uso de força militar. A fala é inequívoca, não é uma fala que você precisa ser doutor em semiótica para entender o que está sendo proposto. Ela disse, quando questionado sobre o Brasil, a resposta é essa, de que de fato o Trump não tem medo de utilizar recursos econômicos e até militares para garantir o que eles entendem ser liberdade de expressão, que é, assim, o novo pretexto dos Estados Unidos para exercer jurisdição extraterritorial. É isso que está em curso. Eles, por vezes, usam o combate às drogas, o combate à corrupção, tem tudo um pouco, Vivian. Agora é essa questão da liberdade de expressão, porque esse é o ponto central da extrema-direita neonazi fascista, que tem o trumpismo como ponta de lança. Então é seríssimo, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira já responderam, isso não pode, sobretudo, ficar assim, Vivian, para os Bolsonaro, que é a família de um ex-presidente que está se permitindo instrumentalizar para que uma nação estrangeira conduza esse ataque contra a soberania do próprio país. Então é seríssimo, é algo que contraria mais de 200 anos de relações bilaterais entre os países e os arquitetos desse processo, sobretudo Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Jair Bolsonaro, precisam enfrentar as consequências legais de traírem o Brasil. Porque são, sem dúvida, principalmente o Eduardo Bolsonaro, o maior traidor que essa pátria já viu, Vivian. Exatamente, César. Eu vou voltar daqui a pouquinho nesse tema contigo. Já, antes eu quero voltar para Brasília agora. A gente coloca no telão, então, o Demori e a Elô, só para a gente trazer. Eu vou trazer antes um vídeo, antes de ouvi-los, mas só para a gente lembrar aqui, tá, minha gente? A primeira turma do STF, então, tá um voto de condenar Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tramar um golpe contra o Brasil. O ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação nessa terça-feira. Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a gente retoma o julgamento, então, com o voto do ministro Luiz Fux. A Elô adiantou pra gente que ela vai falar algumas coisas que ela notou, que ela ouviu, que ela conversou sobre o voto do ministro Fux. E o Demori comentou aqui com a gente também aquele desentendimento que a gente teve ontem, aquele clima de tensão quando o ministro Fux falou ali durante o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero então já trazer esse vídeo para começar. O Fux disse que os integrantes da primeira turma do tribunal combinaram antes do julgamento que não haveria interrupções de colegas durante os votos. Acabou acontecendo uma interrupção do ministro Dino. O Dino depois deu uma acalmada no Fux e falou: o senhor pode dormir tranquilo que eu não vou interromper o seu voto. Mas a gente tem esse momento de tensão. Vamos começar com ele, então, para a gente ouvir a Elô e o Demori. Já a gente traz, na verdade, estou sendo avisada que já eu trago esse vídeo, então eu vou direto para Brasília contigo, Elô, porque uma coisa que me chamou a atenção também ontem é que, ali no finalzinho do voto do ministro Dino, o Fux passou um bilhete para o ministro Zanin, né? Estou com um vídeo aqui. Depois eu volto e trago essa fala, então. Vamos acompanhar primeiro esse momento de tensão, depois a gente volta com eles. Vamos lá. Uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente
quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Elô, vamos para aí então, vamos ouvir vocês primeiro, mas deixa eu só terminar o que eu estava falando antes, que aí de repente você pode emendar na tua resposta aí também. Então o que aconteceu, que a gente viu, foi que no finalzinho ali do voto do ministro Dino, o Fux passou um bilhete para o presidente da turma, né, para o ministro Zanin, e aí a gente ainda tinha tempo que ele poderia começar o voto dele, mas o que se imagina, né, a gente não teve acesso a esse bilhete, é que talvez fosse ele realmente dizendo que ele preferia fazer o voto dele hoje. A gente já sabe que é um voto extenso, então isso pode indicar também que vai ser um voto extenso. Queria ouvir de vocês também o que pode indicar essa sinalização que ele fez ao ministro Zanin ontem. Olha, Vivi, acho que não dá nem para começar a especular o que pode estar escrito nesse bilhete, porque podem ser tantas coisas. O fato de que ele vai fazer o voto dele hoje e que ele não quer interrupção e que o voto pode ser extenso, já estava tudo dito pelas palavras do próprio Fux. Então, ele não precisava mandar um bilhete para o Zanin para falar de nada disso. Então, é difícil tentar especular. Agora, o que a gente pode especular com base na realidade é a respeito das divergências que o Fux pode trazer. E foi nessa linha aí que eu fui tentar descobrir um pouco melhor o que vem por aí. A gente sabe que existe uma discussão no bastidor aqui do STF se haveria a possibilidade de fundir dois crimes aqui, que é a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, o golpe de Estado e a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ficaram muito bem definidos. Eu conversei com um advogado hoje que me disse o seguinte: foi pela primeira vez alguém deixou muito claras as diferenças entre esses dois crimes. Eu falei para o advogado, até eu entendi. O Alexandre explicou ontem, né? O Alexandre até usando explicou. O exemplo da Revolução de 30, né? Isso, e o Dino reforçou. E o Dino reforçou isso, exatamente. E por que eles estão reforçando isso? Porque existe divergência na corte. O presidente da corte, o ministro Barroso, em votações aqui no tribunal de condenados agora já do 8 de janeiro, trouxe esse entendimento. No entendimento dele deveria ser uma coisa só. E não é no entendimento do Moraes e do Alexandre. Porque eles explicaram muito bem, se você tenta desacreditar todo o sistema eleitoral, você está tentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso. Mas se você tenta ficar no poder à força, exato, mesmo tendo perdido a eleição, você está tentando um golpe de Estado. E aconteceram as duas coisas. Aconteceram. Então, para mim, ficou muito clara a diferença. Achei que foi importante, porque foi, como você falou, uma sinalização para os demais ministros, para eles entenderem que não dá para um crime absorver o outro. E mais, o próprio Fux já votou em outros casos aqui do 8 de janeiro, nos quais ele não defendeu uma absorção de um crime pelo outro. Então, quanto a isso, acho que ele não vai ser divergência. A divergência dele, número 1, que já foi expressa aqui na hora que eles aceitaram a denúncia, é com relação ao fato de estar sendo julgado na primeira turma e não no pleno. Ele acha que tinha que ser na primeira turma. E muita gente também acha. Acontece que essa regra mudou muito antes desse julgamento. Então, mudar novamente agora por conta desse caso específico, para mim, seria um casuísmo. Exato. A regra é a regra. Criaram essa regra porque existe um volume muito grande de casos criminais aqui que eles precisam dar conta, por isso dividiram entre as duas turmas. Então, seria casuísmo. Claro que teria mais impacto, mais credibilidade, talvez, para algumas pessoas, se você tivesse o pleno inteiro. Para esse julgamento, né? Mas eu acho que a parte representa o todo. Isso. Você, a primeira turma, tomar uma decisão, representa o STF. Então, não tem por que mudar essa altura do campeonato. Exato. Acho que, mas ele trará essa divergência, porque ele já sinalizou que trará essa divergência. E outro ponto específico que um advogado apontou para mim é a respeito da violência e grave ameaça contra prédios, obras de arte. O ministro Dino deixou claro que ele tem dúvidas a esse respeito, que ele acha que isso devia ser usado só para pessoas. Violência e grave ameaça para pessoas e não para coisas materiais. Então, você tem aí uma gama de debate que pode acontecer e, claro, o mais intenso vai ser dosimetria. Exato. Quanto de pena cada um desses culpados pode pegar? Porque o Fux já discordou no caso da Débora do Batom.
ela recebeu 14 anos e ele achou que tinha que ser 1 ano e meio. Olha a diferença. Então, essa questão das penas também será, acredito eu, motivo de debate aqui. Exato. O ministro Flávio Dino ontem fez até bons exemplos, né? O voto do Flávio Dino foi curto, né? A gente tem pessoas chegando aqui, a gente vai ficar de olho. Paulo Bueno, vamos lá. Advogado do Bolsonaro. Paulo Cunha Bueno, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos passar o microfone aqui pro Guga, que ele vai lá ver se... Vamos tentar, gente. Chegou o Bueno, confusão. Confusão é comigo mesmo. Ei, deixa eu entrar no meio dessa treta aqui. Tá vendo, né, Bueno? Que injustiça. Doutor, a defesa espera uma divergência? Olha, a gente espera que julguem conforme o direito. Esse caso, se for, como eu disse sempre a vocês, a se seguir uma linha estritamente jurídica, o presidente tem que ser absolvido. Mas tem esperança, Paulo, tem a esperança hoje de uma divergência do Fux que possa mudar o resultado? A gente sempre tem, claro. O que o senhor aguarda do voto do Fux? O que pode mudar hoje? Não, vamos esperar. No fim do dia a gente conversa. Derrubar a delação do Cid pode mudar alguma coisa? A delação tem que ser derrubada até para não criar um precedente de jurisprudência horroroso para o país. A delação do Cid é uma coisa que não deveria existir, ele é um mentiroso. Pretende entrar com embargo de declaração é infringente, alguma coisa nesse sentido? Depois a gente conversa na saída. Conseguiu arrancar pelo menos a história do Cid. O Fux vai ou não vai tentar derrubar a delação do Cid? Agora, se derrubar, pelo que eu estou ouvindo de juristas experientes, o voto de ontem do Alexandre de Moraes é um voto que não depende da delação do Cid. Então, se derrubar a delação do Cid, não vai mudar o resultado dessa história. O Alexandre de Moraes é experiente e já está preparado para isso. O voto dele foi calcado ontem num cronograma que é baseado em provas que foram achadas em buscas e apreensão. Então, não depende da delação, mas vocês viram, eles vão, sim, estão esperançosos que o Cid tenha essa delação derrubada. É contigo, Elu. O que você acha que vai acontecer? A gente vai ficar nessa brincadeira de passagem de bastão aqui, porque é assim que funciona essa equipe, né? Mas vamos lá. Demore, volta pra cá você também. Tentando fazer o Mauro não cair, gente, porque você olha só, Mauro, só mostra aqui, ó. A galera vem aqui, ó. Os carros estacionam aqui, tá? E vem os jornalistas e vê todo mundo caminhando de costa. A galera derrubou cone aqui, foi uma confusão, bateu na placa. Isso aqui devia dar insalubridade, Elô. Mas vamos lá, gente. Continuando aqui, Vivi, manda bala. Deixa eu fazer só 2 comentários em relação ao que a gente vai ver. A gente comentou bastante ontem no nosso ICL especial, depois dessa primeira parte, os votos do Dino, os votos do Alexandre de Moraes, que são importantes, em especial, na minha opinião, por derrubar a possibilidade de anistia. Os 2 ministros deixaram claríssimo que a anistia para esses casos não existe e já tem jurisprudência no STF sobre isso, o caso do Daniel Silveira. Agora, sobre o voto do Fux, eu queria fazer um adendo. O Chico Alves, nosso editor do site, lembra aqui que o Fux acha que deveria ser no pleno o julgamento. Eu vou explicar Acho que chegou alguém? Não chegou ninguém. A gente está aqui olhando ver se chega alguém do lado com o Elô e com o Demore. Mas um amigo, advogado constitucionalista, explicou para mim que depois do julgamento da Lava Jato, Vivian, houve um entendimento na corte de que não havia recurso para quem era julgado no STF. O recurso é para o próprio STF, ou seja, as pessoas vão olhar de novo e falar, não vou te absolver, não vou te inocentar. Então, as turmas também servem para haver uma corte recursal aos recursos votados para quem tem foro privilegiado ou, nesse caso, para quem atacou diretamente o Poder Legislativo, a Suprema Corte. Então, você tem o julgamento da primeira turma e, se houver a possibilidade de recurso, esse recurso se dá no pleno. Então, a gente tem 2 câmaras recursais. Quem foi condenado na Lava Jato, por exemplo, com foro privilegiado, não teve a opção de ter um recurso adequado a uma outra corte, a um outro colegiado, a uma outra composição. Por isso, há uma diferença importante. Então, todas essas preliminares que o Fux deve apresentar e deve suportar algumas delas, já foram vencidas amplamente pela própria corte. A delação do Mauro Cid, o caso de ser no pleno ou na primeira turma, isso tudo já foi vencido, mas o Fux vai fazer o seu papel de tentar defender o seu ponto de vista, tem todo o direito, a gente concordando ou discordando dele. Claro. Importantíssimo isso, William. Muito bom esse ponto. Perdão. Vamos ver se a gente volta. Eu queria só trazer mais um ponto que pode ser motivo também de conversa aqui no voto do Fux. É considerar ou não a tentativa de golpe ter começado.
porque ele levantou dúvidas a esse respeito de quando você começa a tratar como uma tentativa de golpe. Se eram atos preparatórios ou executórios. Exatamente. Né? O Alexandre falou longamente sobre isso, né? Tanto que deu brecha para o advogado do Bolsonaro, né, na defesa dele, falar, então a gente vai, esse mesmo que acabou de ser cercado pela imprensa aqui, abrir uma brecha para ele falar, a gente vai julgar e condenar a tentativa da tentativa, porque foi uma brecha que o próprio Fux abriu quando do recebimento da denúncia. Então isso também pode ser motivo de discussão e Dino e Moraes reforçaram muito esse ponto de que houve tentativa sim, porque os planos já estavam em andamento. O Dino até trouxe um exemplo ontem que é muito curioso, né? Que ele falou que foi juiz durante 12 anos e falou que ele pegou um caso, ele falou que tem vários casos, ele pegou um caso ontem, trouxe no seu voto, aliás, de um cidadão que invadiu a casa de uma pessoa para roubar. Não sei se vocês lembram disso. Aí ele chegou lá, fez a invasão, tá passando aqui... Não, um deputado. É um deputado. Agora a gente tá todo mundo querendo buscar o holofote aqui, né? Tá o André Fernandes aqui, eu não vou nem falar pro Will quem é, senão o Will vai falar ao vivo e essa hora da manhã não pode. Não dá. O Dino falou ontem, teve um entendimento do STJ de um cidadão que entrou na casa de uma pessoa para roubar. E aí deixou tudo preparado, colocou lá as coisas em sacolas, não sei o quê, só que o dono da casa chegou antes que a pessoa pudesse subtrair os bens. E aí, no próprio STJ, foi debatido isso e falou-se, olha, teve atos executórios, quer dizer, o cara só não levou porque o dono chegou. Agora, a intenção de roubar, ela está posta, e aí mesmo que esteja na letra fria da lei, você tem que observar todo o contexto, né? Preparativos, os preparativos e as ações de execução, né? Então, assim, o roubo na prática praticamente foi executado e esse cidadão acabou sendo condenado. Então, foi o exemplo que o Flávio Dino trouxe ontem para repisar o que o Alexandre de Moraes tinha falado antes, de que não foram meros atos de intenção, conversa de boteco, como o Braga Neto chegou a falar, né? Foram atos realmente de execução do crime. E depois, se puder, eu gostaria de falar um pouquinho mais do Flávio Dino, mas acho que vocês devem ter alguma outra... um VT, alguma coisa que vocês queiram trazer antes? Não, tem um negócio que eu quero colocar em pauta para vocês, porque eu acho que é extremamente pertinente, e isso só foi, talvez, tangenciado pelo Dino, Elô, que é o seguinte, e isso está no cerne nesse momento do debate público por conta do julgamento. Existe, Vivi, essa diferença entre o uso da palavra e o uso da ação. E isso se aplica, sobretudo, por exemplo, quando você tem um indivíduo que não tem uma dimensão pública, gente. Porque se eu tô, sei lá, planejando... perdão, o Demori, pelo te usar aqui no meu exemplo, mas assim, eu tô planejando o assassinato do Demori e eu não sou uma figura pública e eu só falo a respeito disso. Isso não pode, Elô, esse exemplo ela tá dizendo que não. Mas tudo bem. Digamos péssimo, péssimo. Desculpa, mas eu tô... Entra na fila, tá, César? Exato. A gente já tá nessas. Depois eu falei, bom, deixa eu elaborar outra metáfora que é melhor. Exato. Mas assim, suponhamos que eu não sou uma figura pública e o que eu falo não ganha ressonância junto à população. Então, o simples fato de falar ou de planejar não caracteriza uma ação. Agora, se eu sou uma autoridade constituída pelo voto popular e eu uso a minha palavra no sentido de avançar um determinado projeto, é óbvio que isso já caracteriza a ação em si. Porque se eu falo para uma paulista inteira, 200 mil pessoas, e eu digo, olha, não mais respeitarei a determinação do Moraes, ele é um canalha, você está incitando com grave ameaça e colocando, inclusive, a segurança do Moraes. E agora o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso com a família. Petralhada. Isso, fuzilar a petralhada, que é o que foi dito. Então, quando você é uma autoridade constituída, o mero uso da tua palavra já caracteriza uma ação em si, Vivian. Essa é a diferença fundamental, aliás, de pessoas públicas e do cidadão que se reserva a sua privacidade, porque o que ele diz não tem o mesmo nível de ressonância que tem um ex-presidente da República, um deputado federal. Agora o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso com a família do Alexandre de Moraes, aliás, hein? Então eu só queria colocar esse ponto porque me parece pertinente. Desculpa
pelo exemplo mal colocado na metáfora, Demore, você tem razão. Não, boa. Deixa eu só chamar um vídeo aqui antes da gente voltar para Brasília. Eu vou chamar só mais um vídeo aqui do Dino, tá? Inclusive que a Elô queria falar sobre o Dino também e o Demore trouxe agora também esse trecho, né? Em certo momento, o ministro Dino relembrou o caso, o Demore falava agora, né, de Daniel Silveira, que teve a sua anistia barrada pelo Supremo, para mostrar, né, como é que o STF lida com os projetos golpistas. E ele leu o voto de Luiz Fux na ação penal que trata da contestação do perdão de Bolsonaro a Silveira. Vamos dar uma olhada nesse trecho. Nós não somos um tribunal da história, nós somos um tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. E o nosso plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. É uma diferença muito grande entre os dois, Elô e Demore. Só fazer uma distinção, eu achei muito interessante observando ontem como a formação dos ministros leva eles a lugares diferentes, né? O Dino é um jurista, um formulador, né, de direito, então teve um voto muito técnico, claro que o voto do Moraes também foi muito embasado na análise jurídica. O Moraes é formado como promotor, né? Foi promotor de justiça um bom período da sua vida. Então o voto dele foi muito mais para fora do STF. Foi um voto que teve pouca formulação jurídica, do ponto de vista de doutrina jurídica, mas trouxe uma tonelada de provas, né? Como um promotor acaba fazendo. Então é uma diferença que eu senti entre os dois votos muito importante, os dois muito embasados, os dois muito técnicos, mas os dois olhando para lugares diferentes. O Moraes olhando mais para fora do STF, um voto muito didático e trazendo uma tonelada de provas, né? Mas eu acho que o lugar deles é muito diferente nesse caso, porque o Alexandre de Moraes é o ministro relator, ele tem que dizer o caso inteiro que foi. E o Dino não leu o próprio voto, né? Ele não leu todo o voto na íntegra. Ele não leu o voto dele, o voto dele é enorme, vai entrar ainda, nem entrou nos autos. Então, o Alexandre de Moraes tinha obrigação de dizer, ó, essas são as provas, por isso esse vai ser condenado, esse é o crime começou aqui, e ele fez a narrativa inteira. São lugares diferentes. Agora, o Dino tomou muito cuidado para fazer o voto dele. Eu ouvi ontem, por exemplo, ele falando que aquela história da entrega do dinheiro, né, o Braga Neto entregando o dinheiro para o réu relator, o delator, o Mauro Cid. Ele disse que foi no local para ver. Por quê? O Mauro Cid disse, não lembro se foi na garagem, na piscina, aonde foi, na biblioteca. Ele falou, são cômodos contíguos, você anda de um para o outro, tá tudo ali perto, porque eu fui lá ver. Ele se deu o trabalho de ir lá e checar como é o lugar. Outra coisa que eu acho interessante também é o seguinte, ele disse ontem que leu tudo desse processo. E realmente leu. Eu conversei com um advogado de um dos réus que conseguiu uma audiência de 5 minutos com o ministro Flávio Dino, que, aliás, é uma coisa que acontece aqui no Brasil, que não acontece em todo lugar do mundo. Os advogados dos réus podem, sim, pedir audiência com os juízes e frequentemente conseguem. Esse advogado esteve com o Flávio Dino e quando foi mencionar qualquer coisa, o Flávio Dino já tinha outras perguntas todas embasadas em detalhes do caso do cliente. Então ele conhece sim a fundo, com aquela memória que tem Flávio Dino. Realmente a gente não pode duvidar que ele conheça detalhes de cada caso de um desses réus que estão sendo julgados aqui agora. Ele até brincou ontem com o advogado, né? Nem todo mundo tem a memória que eu tenho, graças a Deus. Inclusive, doutor, eu lembro onde o senhor estava sentado na outra audiência, falando com o Juca, inclusive com a mão no queixo, inclusive a cadeira onde o senhor estava sentado. Mas nem todo mundo tem essa memória
memória que eu tenho, graças a Deus, então, o caso do Mauro Cid, né? Ele até reforçou, né? Essa questão do dinheiro na caixa de vinho não tem prova, mas ele próprio falou, provas, digamos assim, filmada, né? Mas ele próprio falou no seu voto, se a gente vai depender, ele deu o exemplo de um estupro ser filmado para a pessoa ser condenada, ora, não se condena mais ninguém no mundo, né? Porque não é assim que o direito penal funciona. Então você vai estabelecendo nexo causal entre as histórias contadas, entre o que falam as testemunhas, entre as provas materiais recolhidas, e aí você tem uma história para contar. Então ele fez questão de falar isso, porque chega num ponto, Elô, em que as pessoas vão querer o Braga Neto cheirando um maço de dinheiro e jogando dinheiro para cima, contando filmado, dinheiro, né? Exatamente. Mas tem as conversas de WhatsApp onde eles estão negociando o dinheiro. Ó, vai precisar de dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo, para levar ação adiante. Então, isso se junta ao testemunho do Mauro Cid, né? Isso. Boa. Deixa eu aproveitar então, gente, para a gente trazer para quem perdeu ontem da nossa audiência. A gente está com mais de 50 mil pessoas aqui junto com a gente hoje. Obrigada demais. Mais de 60, gente. É muito rápido aqui, muito bom. Ó, deixa eu trazer para vocês que perderam, então, o trecho final do voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18, 2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. A gente não chegou na etapa da dosimetria da pena ainda, onde os ministros vão dizer quantos anos eles consideram para cada um dos crimes, mas Elô e Demore, os dois ministros deram indicativos. O Alexandre de Moraes criou uma hierarquia, né, colocou um chefe na organização criminosa, que é o Jair Bolsonaro, por obviedade, e o ministro Flávio Dino colocou três dos réus também em um patamar inferior aos outros, como se tivessem um papel de menos importância. Então, apesar de não ter dosimetria ainda, que vai acontecer na sexta-feira provavelmente, já dá para saber, Bolsonaro tá ferrado nessa história, vai tomar uma pena mais alta. E o Augusto Heleno, o Paulo Sérgio e o Anderson Torres talvez aí consigam penas menores na o Ramagem, não o Anderson Torres. Ramagem. O Alexandre Ramagem podem conseguir penas menores aí nessa história, né? Deixa eu só avisar uma coisa para vocês dois aí em Brasília, Elô, né? Porque... Elô e Demore, só para dar um aviso aqui, 8h39, lembrando que o julgamento deve começar com o ministro Fux votando a partir das 9h, a Elô vai pro STF. Então, Elô, Demore, a última passada de vocês, fiquem à vontade, o tempo é de vocês, mas só para a gente amarrar e poder liberar a Elô aqui, tá bom? Tá, então só vou te dizer o seguinte, eu acho doloroso ver o Ramagem ser tratado dessa maneira, porém compreendo o ministro Flávio Dino quando ele diz que ele voltou aos autos e não viu nos autos nada de ação do Ramagem desde março até o dia 8 de janeiro. Então fica muito difícil, o ministro não pode decidir com base no que ele conhece, porque ele esteve em outros lugares, ele foi ministro da Justiça, ele foi senador, ele acompanhou o noticiário, não. Ele tem que julgar com base no que está nos autos. Agora, o Alexandre Ramagem montou todo um esquema de divulgação das mentiras a respeito das urnas eletrônicas, o Ramagem montou todo o esquema para monitorar o Alexandre de Moraes, monitorar jornalistas que a gente conhece e por aí vai. Agora, uma coisa é certa, o Will tem razão. O Bolsonaro está ferrado. Por quê? Porque contra ele existem as maiores provas. Ele confessou
o crime aqui no STF. E é por isso que a gente vai deixar documentado para a história o que foi esse processo. No domingo a gente vai apresentar o documentário que se chama O Fim do Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. Domingo, dia 14, agora às 8 da noite, um documentário que a gente fez no ICL e que deixa essas provas todas muito claras, o que é esse processo e como a gente está provando para o Brasil e para o mundo a culpa desse chefe da organização criminosa. Perfeito. Vivi, a gente vai passar o bastão aqui, daqui a pouco começam a chegar mais pessoas, então o Guga vai ficar solto, a Ajuda ao Piva vem no meu lugar e depois qualquer coisa, na hora que os colegas entrarem, eu posso voltar aqui antes do julgamento começar, ou se não, a gente se vê aí por volta do meio-dia, quando deve ter uma pausa, esperamos que tenha uma pausa para o almoço hoje, então fiquem por aí que a gente vai acompanhar o dia inteiro. Hoje, voto do ministro Fux, que não quer ser interrompido, né? Tensão entre os brothers, não quer ser interrompido, então a gente vai acompanhar com muita atenção, porque pode ter divergência em muitas coisas, como a gente já expôs aqui. Muito bem, tá bom, Demore, a gente te aguarda então, prioridade em Brasília, qualquer novidade vocês chamam a gente de volta, daqui a pouquinho a gente recomeça por aqui então. Elô, obrigada também, bom trabalho para você. E a gente vai seguir fazendo aqui, então, a nossa cobertura. Olha só, gente... Deixa eu fazer um lembrete breve, desculpa te interromper. É só para as pessoas não esquecerem de se inscrever para assistir o nosso o filme icln1.com.br, porque a pessoa vai... Bolsonaro vai ser preso, vai ser condenado, a pessoa vai beber, vai esquecer da vida. É domingo, dia 14, 8 horas da noite, tem que se inscrever para receber o lembrete. Só para não esquecer disso, desculpa te interromper, Vivi, mas é que é importante para você receber a notificação que vai começar. icln1.com.br para assistir o fim de Bolsonaro no domingo, 8 horas da noite, e depois um bate-papo incrível com a nossa equipe do ICL. É isso, gente. Então, lembrando mais uma vez, né, o Will já trouxe aqui, a gente depois também tem um bate-papo com o Chico Sá, com a Heloísa Vilela, com o Demore também, Eduardo Moreira. Enfim, a gente faz esse convite para vocês. Tem outra notícia importante aqui também para passar para vocês. A gente está nessa reta final do julgamento, que vai mudar, né, com certeza, os rumos da política brasileira. Nunca foi tão importante para a gente também exercitar esse olhar crítico independente para a realidade. A gente recebeu esse desafio aqui. Então é por isso também que eu tenho orgulho de anunciar para vocês uma novidade incrível aqui no ICL, que vem dentro daquele nosso pacote do Eterno, né? Um novo espaço de jornalismo com a nossa cara, feito para quem quer entender esse Brasil e o mundo além da superfície. Então vem aí, gente, a nossa primeira revista do ICL Notícias. O lançamento vai ser feito aqui amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A gente tem o lançamento oficial com a presença do Eduardo Moreira aqui no estúdio com a gente. Então, quem vai escrever para a revista, como ter acesso e muito mais, o Edu vai trazer essas novidades para a gente. Fica ligado, então. E se você quiser receber mais spoilers exclusivos também e ser avisado na hora do lançamento, você tem que entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, o icl.com.br/grupo, tá? Então, só lembrando, quinta-feira, às 8 horas da manhã, esse grande anúncio, o Edu vem para cá para trazer pra gente. Beleza, minha gente? Vamos seguir por aqui de volta agora, 8h44 para Brasília. A gente tem a Juliana Dalpiva lá com novidades sobre o voto do ministro Fux. Está todo mundo de olho nisso, o Brasil e o mundo. Esse voto, que se começar no horário, começa às 9 horas da manhã. Se seguir como foi ontem, deve atrasar um pouquinho e começar por volta de 9h15. Vamos ouvir então o que a Juliana tem de apuração para a gente. Ju, bom dia. Bom dia, Vivi, bom dia para a nossa comunidade, bom dia para todo mundo que está aí no estúdio. Hoje é um dia bastante importante aqui no Supremo. Tem uma expectativa enorme em torno do voto do ministro Luiz Fux, que já começou nas últimas semanas até em função de um possível pedido de vista que parece a cada momento mais improvável, mas a gente só vai ver quando tudo isso começar realmente às 9h15. Tem alguém chegando aqui, talvez o Guga vá sair correndo, mas eu já aviso vocês. A expectativa é que o ministro comece questionando a questão da competência da primeira turma. Ele já abriu essa divergência no começo do julgamento, lá em março, quando discutiu a questão da denúncia, né, quando receberam a denúncia, ele já demonstrou isso. Agora, o que eu soube ontem aqui, até depois da sessão, é que o ministro trabalhou até tarde, inclusive acionou até a própria equipe. Eles, depois da sessão, depois do voto do ministro Flávio Dino, ficaram trabalhando. O ministro tomou muitas notas ao longo do julgamento, circulou muita coisa, escreveu muita coisa, enquanto ouvia o ministro Flávio Dino.
caminho. E a grande questão que se coloca ali, a expectativa aqui nos bastidores das equipes do Supremo, dos ministros, sobretudo dos ministros da primeira turma, é de que o ministro Luiz Fux realmente vá para cima da colaboração premiada do Mauro Cid, talvez até pedir a anulação da colaboração premiada, olhando para os argumentos das defesas, tudo o que a defesa do Bolsonaro apresentou, tudo que a defesa do Braga Neto apresentou, para questionar tanto a voluntariedade, ou seja, a espontaneidade, o desejo do Cid de fazer a colaboração premiada, quanto o que se coletou de prova a partir da colaboração premiada, que é enfim, uma tese do direito já bem antiga, né? Toda prova que é coletada depois da anulação de uma prova e está conectada pode ser anulada. Então, se anulasse anular a delação, você poderia talvez anular provas que se obtiveram a partir da colaboração premiada. Gente, isso é o voto do Fux, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, que vão anular a colaboração do Cid. Precisaria da maioria da primeira turma tomar a mesma decisão. Agora, há essa expectativa de que o ministro questione, critique, reconheça a nulidade na opinião dele, no voto dele, e a partir disso também as demais provas. Uma prova importante, por exemplo, é a própria cópia do plano Punhal Verde e Amarelo, porque ela foi obtida no computador do general Mário Fernandes na busca e apreensão de fevereiro do ano passado, que é posterior à colaboração premiada do Mauro Cid. Então, elas estão conectadas. Ele deve fazer esses questionamentos e aí a expectativa, se ele for seguir realmente essa linha, é de que ele possa até pedir a absolvição de todos os réus por não reconhecer provas suficientes para condená-los. Esse aqui é uma expectativa que existe entre os ministros, talvez o pior cenário no sentido do voto do ministro Luiz Fux. Agora, ele também pode fazer um voto muito longo, fazendo várias críticas aos ataques ao Supremo, e aí talvez querer condenar alguns, né? O próprio Cid é um réu confesso, então talvez condenar alguém em função de algumas informações. Mas, dado esse cenário que eu estou descrevendo, antes da colaboração do Cid, tem o celular do Cid, né? Já falei isso aqui no ICL algumas vezes. O celular do Cid sempre falou muito mais do que a própria colaboração do Mauro Cid. Então, mesmo... eu acho que é esse debate que se coloca ali entre os demais ministros, se o ministro Luiz Fux seguir esse caminho, é demonstrar todas as demais provas que existem, apesar da colaboração, né? Além da colaboração. E aí a gente já vem falando, o próprio ministro Alexandre de Moraes pautou muito o voto dele em demonstrar todos os dados do processo, todas as provas que existem e sequer citou muito a colaboração do Mauro Cid. Então, eu acho até que o ministro está preparado, o ministro Alexandre de Moraes está preparado para ouvir o ministro Luiz Fux seguir esse caminho. Vamos ver se vai ser esse cenário. E um outro bastidor que eu tenho, até em função disso, é em função da dosimetria. Mas queria ouvir vocês se ficou alguma dúvida em torno do que eu estava falando aqui em relação ao que a gente espera do voto do ministro Luiz Fux. Eu trouxe aqui, gente, o que eu ouvi, tá? Sobre um cenário, assim, que o ministro vem desenhando já, de muita crítica à colaboração premiada do Mauro Cid. Ô Ju, primeiro bom dia e obrigado por estar com a gente de novo. Eu só queria te perguntar sobre a expectativa... Eu não sei eu acho que eu estou sem retorno, não estou mais ouvindo não, aqui tá ligado. O pessoal lá do estúdio. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não? Não tá? Sim? Não? Não, vamos continuar. Então não tá, a gente vai tentar de novo com a Ju, mas eu tenho só uma dúvida, César Calejon, quantas vezes o ministro Alexandre de Moraes vai ter que se segurar na mesa para não interromper o Luiz Fux, que ele falou que não vai ser interrompido. Isso. Diz que não aceita interrupção, não vai aceitar partes para poder não ser, obviamente, contestado em relação às teses que ele vai apresentar. Parece que essa apuração da Ju é muito boa, mas, César, ontem eu assisti os dois votos, eu sou meio maluco, eu assisti o voto de novo depois, em 2 vezes, para poder anotar alguns pontos, mas os votos, se tem uma coisa que no voto do ministro Alexandre de Moraes não faltou, César, foi prova. Eu não lembro de ter ouvido, durante todo o voto do ministro Alexandre de Moraes, 2 citações da delação do Mauro Cid. Ela é
irrelevante do ponto de vista das provas apresentadas pelo ministro. Vivian, foi um voto, foram 5 horas de voto, onde não teve respiro. O ministro para botar uma coquinha zero de vez em quando, mas de resto era só prova. Sim. Ele elencou provas o tempo todo, trouxe 13 pontos em que Jair Bolsonaro e seus asseclas tentaram golpear a democracia, tentaram dar golpe de Estado, explicou os tipos penais que estão sendo aplicados. O ministro deu um voto genial do ponto de vista de explicar para a sociedade a quantidade de crimes que existiam, César. Então, não me parece que se você tirar a delação do Mauro Cid desse composto probatório, vá fazer algum dano muito grande aos condenados, que certamente, ao que a gente já viu por 2 votos de ministros, vão ser condenados. Exato. Conforme a gente analisou inúmeras vezes aqui, concordo integralmente contigo. Não me parece que a essa altura a delação do Cid faça diferença num nível mais profundo, mais objetivo. É óbvio, sempre tem algum nível de questionamento, a delação durante as etapas iniciais foi mais importante, antes das provas que corroboram o que o Cid propõe, era mais vital do que é hoje. Então concordo com o William, mas vamos ver se a gente consegue retomar com a Ju da Alpiva em Brasília. Ju, você está ouvindo? Agora eu tô ouvindo vocês, gente. Eu não sei até que momento vocês me ouviram. Eu tava aqui explicando o cenário que eu ouvi ontem, né? Te ouvimos direitinho até o final, fica tranquila. É que a gente tem aqui algumas perguntas para te fazer. Eu tenho, o César tem, o William. Vamos começar com o William, então, depois a gente volta para cá. Eu tinha te perguntado, Ju, e tinha dito bom dia, obrigado por estar aqui com a gente novamente, sobre a expectativa das interrupções, né? O ministro Alexandre de Moraes ontem teve uma troca com o Flávio Dino e o ministro Fux falou que não quer ser interrompido. Mas a minha pergunta é sobre o tamanho do escopo probatório, a quantidade de provas. O ministro Alexandre de Moraes passou 5 horas elencando provas ontem, direto, sem respirar. Se você tirar a delação do Mauro Cid desse monte de prova, não me parece que vai fazer algum dano efetivo a esse julgamento que já tem 2 votos pela condenação de todos os réus, né, Ju? Will, bom dia. E eu acho assim que você tem bastante razão no que você aponta com relação ao volume, né? Existem muitas provas, assim, são milhares de documentos, mensagens, depoimentos. A questão é que o direito nunca é uma ciência exata. Então, sempre cabe discussão. Isso é o que eu aprendi 20 anos de jornalismo, trabalhando, acompanhando processos criminais. Então, quando tem vontade, eles sempre arrumam uma discussão, uma vírgula, alguma coisa. Eu sempre ouvi, do ponto de vista da investigação, desde que eu comecei a acompanhar esse caso no começo de 2023, que o celular do Mauro Cid era um depoimento muito melhor do que a colaboração premiada. E o celular que eu estou falando aqui é o celular que é apreendido em maio de 2023, quando ele é preso no cartão de vacinação, por fraude ao sistema do SUS. Aquele celular que foi apreendido na casa dele nesse momento tinha inúmeras mensagens. Essas mensagens, esses documentos, a minuta, os tais considerandos da minuta golpista, que estava no... Porque tem 2 documentos, né? Um que está no celular do Cid, o outro acho que foi achado na casa do Anderson Torres. O que está no celular do Cid é encontrado nesse momento. Então, tem esse material do celular do Cid... fica resguardado, independente da gente pensar a colaboração premiada, porque ele é anterior. O que complica seria em função das operações de busca e apreensão que foram feitas a partir de fevereiro do ano passado. Mas esse seria um cenário, Will, se realmente os demais ministros concordassem e fossem para a questão da nulidade, o que não me parece que vai acontecer. A gente já tem um placar de 2-0, né, e a tendência ali da Carmen Lúcia e do Mizanin ao longo desse julgamento é de concordar com o ministro relator. Então, acho muito improvável. Eu acho que a discussão dos demais ministros é muito mais no sentido de dar os benefícios ao Mauro Cid, do que pensar numa nulidade completa da colaboração premiada. Mas, quando eu tô trazendo aqui esse bastidor, é para preparar a nossa audiência, nossa equipe, todo mundo, para o que vai vir aqui. Ele vai provocar essa discussão em torno da colaboração premiada do Mauro Cid. E aí, essa questão que você está falando sobre abrir divergência, né, a discussão, e ele não querer ser interrompido.
Teve uma conversa, isso eu também fiquei sabendo ontem, né? Eles mencionaram ali, mas depois eu fui saber mais detalhes. Antes de começar o julgamento, se reuniram na antessala e conversaram sobre como se dariam as apartes, né? Quando o ministro pede uma parte para falar em cima do voto do colega. E eles combinaram de não se interromper. Provavelmente o ministro Fux não quer entrar em grandes debates, não quer provocar cenas de discussão, não quer demonstrar uma briga, treta, né? Como dizemos por aí, entre os ministros do Supremo. Então ele quer fazer o voto dele, ele vai divergir, como ele já anunciou, mas ele não quer ficar debatendo ali, batendo boca, com os colegas na primeira turma para fazer o voto. Ele está um pouco se prevenindo em função dessa situação, mas é muito difícil de imaginar que não vai existir nenhuma discussão, porque para além do voto tem o momento da dosimetria. E na dosimetria eles vão ter que debater, porque já há uma discordância, né? O ministro Dino já apontou uma discordância bastante importante em relação a como o ministro Alexandre de Moraes vê a condenação do grupo. O ministro Alexandre de Moraes não quer diminuir as penas, não quer olhar com menos potencial de gravidade para o Ramagem, para o Heleno, para o Paulo Sérgio, que é o que o ministro Dino já começou a levantar como discussão. Inclusive também, depois ao longo do dia a gente explora melhor, vou só adiantar um pouquinho aqui, uma conversa que eu comecei a ter com umas fontes da PGR. Eles acham ali, olhando para os condenados do 8 de janeiro, que a discussão, até para ficar equilibrado em termos de condenação na dosimetria, ninguém pode pegar menos de 17 anos, que é o que os condenados do 8 de janeiro já começaram, já tem, né, como sentença. Então, até por causa do crime de organização criminosa ter uma previsão de pena superior ao crime de associação criminosa, que é o que os condenados do 8 de janeiro tiveram nos casos deles, as penas, na verdade, deveriam começar a partir de 20 anos e não nem nos 17. Então, é meio que o piso que a PGR vê para a discussão da dosimetria dos condenados, começar em pelo menos 17 anos. E aqui eu estou falando de pelo menos desses que teriam as menores penas, eu não estou falando do Bolsonaro, né? A expectativa da PGR sempre foi de que o Bolsonaro ficasse em torno de 30 anos de prisão, né? Condenado a pelo menos 30 anos, sendo que o máximo seria 43. Muito bem, Ju, são 8 horas e 58 minutos, a expectativa a agenda, né? Na agenda que o julgamento retome às 9 horas, mas a gente já imagina que vai atrasar, como nos demais dias tem acontecido, então eu vou te liberar, Juliana, já te agradecendo, porque a Juliana também vai acompanhar lá de dentro da sala do STF, então obrigada, Ju, qualquer coisa a gente volta aí para Brasília, e eu quero seguir por aqui, agora indo para Genebra, porque o Jamil tem uma apuração importante para a gente falar aqui, então vamos para lá com o Jamil, para a gente conversar com ele, porque é o seguinte, tá, gente, antes disso eu tenho o Guga aqui, tá? Ao vivo é assim, porque a gente está acompanhando o que está acontecendo ali em Brasília. Antes de Genebra, vamos para o Guga, que está tentando pegar uma palavrinha do Celso Vilar, de advogado de Jair Bolsonaro. Guga, eu tô contigo. A gente não está ouvindo. A gente está sem o áudio, a gente não está conseguindo ouvir aqui. Agora sim. Não, a gente não está conseguindo ouvir aqui, gente. Não temos o retorno ainda. Vamos voltar, então. Daqui a pouco a gente tenta pegar. Ou o Guga entra já, depois do Jamil, e recupera o que o Celso Vilar está dizendo nesse momento, tá? Eu vou chamar, então, o Jamil. Se a gente conseguir retomar com o Guga, a gente volta para lá. Jamil, bom dia para você. Tudo bom? Bom dia a todos. Maravilha, Jamil. Aqui com vocês. Jamil, vai ser rapidinho, tá? Porque daqui a pouco o julgamento deve começar. A gente quer ouvir a tua apuração. O Brasil precisa rever a lei da anistia e reformar urgentemente suas Forças Armadas. Gente, quem disse isso? Esse alerta, né? Vem do relator da ONU sobre memória, verdade e justiça. Ele afirma ainda que a impunidade da ditadura militar abriu caminho para essa tentativa de golpe no Brasil. Ele diz que há um grave déficit democrático nas Forças Armadas e resistência a mudanças. Deixa o Jamil explicar para a gente e trazer outras informações. Jamil. Olha, bom dia mais uma vez. Infelizmente, eu estou escutando
as entrevistas em Brasília. Não estou escutando vocês, mas não sei se vocês estão me escutando agora. Estamos, Jamil, estamos sim. Agora sim. Então, rapidamente, o que acontece é que hoje, por acaso, não é algo organizado, é uma coincidência que hoje a ONU realiza justamente uma reunião para discutir o tema Memória, Verdade e Justiça, e com o Brasil no centro do debate. E o relatório que... Gente, a gente perdeu aqui a conexão com o Jamil, vamos tentar retomar. Vamos dar uma olhada como é que está em Brasília agora, ver se a gente volta para o Guga. Gente, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui, tá? A gente está agora 9h01. O julgamento deveria começar agora, então a gente imagina que vai ter esse atraso mesmo. A gente estava conversando agora com o Jamil sobre uma apuração importante que ele traz para a gente, um alerta feito pelo relator da ONU sobre Memória, Verdade e Justiça, falando sobre a impunidade da ditadura aqui no Brasil e a reforma dos militares. E a gente tem o Guga lá também, que agora há pouco estava ouvindo uma entrevista do Celso Vilar, advogado do Bolsonaro. A gente consegue voltar para Brasília para o Guga contar o que ele ouviu, que a gente perdeu esse áudio, Edu? Podemos voltar para lá? Vamos, isso. Então vamos para Brasília. Deixa eu ver. O outro... Isso, agora a gente está ouvindo o Juca. Vamos lá. Comeu com quem hoje? Com quem que você estava no café da manhã, Juca? Estava com alguém? Que homem discreto, gente. Juca, ontem, pelo voto que foi dado pelo Alexandre de Moraes e pelo Flávio Dino, o Braga Neto não tem muita escapatória. Vou falar depois, gente. Tchau. Fala. Vamos almoçar então com o senhor hoje, aí a gente conversa mais, tá bom? Sobre o Braga Neto. A situação do Braga Neto tá feia, gente. Cadê o Marlos? Marlos, então, ontem vocês viram, Flávio Dino até quis aliviar pro Paulo Sérgio, quis aliviar pro Ramagem, pro General Heleno. Agora, pro Braga Neto, não. Ele foi muito contundente. O Braga Neto participou, o Braga Neto ajudou a financiar a incitação ao golpe, o Braga Neto fez reunião com os comandantes das Forças Armadas também e com Kids Pretos. Então, para ele, meu amigo, não tem escapatória. Esse era o José Oliveira, o Juca, o famoso advogado do Braga Neto, que, pelo jeito, sabe que o final dessa história vai ser muito ruim para o cliente dele. Guga, a gente não conseguiu ouvir a entrevista do advogado do Bolsonaro. Você acompanhou? O que ele disse? Conta pra gente, o Celso Vilardi. O advogado do Bolsonaro, Vilardi, acabou de passar por aqui. Ele falou que, claro, que se ele está aqui hoje é porque ele tem esperança. Ele não acha que já uma derrota cantada. Claro que ele vai fazer esse papel. Ele sabe sim que o cliente dele será condenado, mas chegou com esse discurso de que sim, de que há a esperança de quem sabe uma reviravolta aqui em favor do cliente dele, do Bolsonaro. Eu perguntei sobre as ameaças do Trump, eu vou até mandar daqui a pouco para vocês, eu consegui gravar com o meu celular, se ameaças como aquelas de ontem, do governo Trump, quem sabe usando até recursos militares contra o Brasil, se isso é ruim ou se isso é bom para o Jair Bolsonaro. Ele não quis responder, disse que não vai entrar nesse assunto político, mas é claro que é um dos assuntos que está movimentando o dia, ameaça de usar, quem sabe, até o poderio militar americano contra o Brasil. A gente não tinha, né? O legado do Jair Bolsonaro é a violência política, né? É também as ameaças. Quem imaginava que o Brasil poderia, de novo, colocar a democracia em xeque, voltar para um estado de exceção? Bolsonaro fez a gente cair na real e perceber que isso é possível. Bolsonaro também, no mandato dele, quando o Trump estava no primeiro mandato, inclusive, do Trump nos Estados Unidos, ensaiou colocar o Brasil de trampolim para uma invasão contra a Venezuela, porque o Trump já queria invadir a Venezuela desde o primeiro mandato dele. E aí a gente começou a falar até em uma possível guerra, Brasil metido numa guerra, outro legado do Jair Bolsonaro. E agora, ameaças americanas contra o Brasil. Quem imaginaria que os Estados Unidos usariam, ou pelo menos ameaçariam usar, o poderio militar contra o Brasil? Era inimaginável. Não é mais um legado do Jair Bolsonaro. Muito bem. Guga, fica por aí então, qualquer coisa me chama aqui, tô contigo. Eu vou voltar para Genebra para a gente tentar terminar de ouvir o Jamil. Jamil, tô contigo agora. Bom dia mais uma vez. Só para completar, o que nós temos aqui em Genebra hoje, na ONU, é um debate justamente sobre a democracia e as Forças Armadas no Brasil. Um relatório que vai ser apresentado daqui a 1 hora, mais ou menos, vai justamente fazer uma denúncia, a de que
existe um grave, essas palavras utilizadas no relatório da ONU, um grave déficit democrático nas Forças Armadas e que a tentativa de golpe, justamente envolvendo Jair Bolsonaro, e isso que nós estamos basicamente assistindo, que o Guga está nos passando justamente no julgamento, seria uma demonstração de que esse déficit democrático nas Forças Armadas é grave, é profundo e que precisa ser resolvido. A recomendação da ONU, basicamente, é a adoção de um verdadeiro pacote que envolve desde o julgamento, claro, das pessoas envolvidas em tentativas de golpe de Estado, até mesmo uma reforma no sistema de ensino do país para colocar, obviamente, todas as ameaças à democracia como um dos focos, justamente, da educação. Também falam, claro, na extinção da lei da anistia, que não é novo isso na ONU, a ONU vem fazendo esse pedido ao Brasil ao longo de vários anos, dizendo que a lei da anistia não é compatível nem com o direito internacional e nem com o regime democrático. Então, portanto, é eu diria, uma sessão muito importante, que inclusive acontece coincidentemente, não foi organizado, coincidentemente, justo no momento em que o Brasil tenta virar uma página importante da sua própria história. Vamos também ouvir hoje qual vai ser a reação do governo brasileiro. O governo brasileiro terá a oportunidade de, obviamente, tomar a palavra. Vamos ouvir o que vai dizer o governo brasileiro e, eventualmente, outros governos, entre eles o dos Estados Unidos. Tá bem, então, Jamil, deixa eu te agradecer rapidinho essa entrada hoje, mais importante a apuração que você traz pra gente. Meu amigo, a gente volta a se falar em breve, então qualquer novidade você chama por aqui, tá bem? Bom dia a todos. Valeu, querido. Um beijo, Jamil. Obrigada. A gente falou na abertura do programa, mas agora eu quero trazer o vídeo, depois ouvir o César, então, porque em pleno julgamento aqui de Jair Bolsonaro, e aproveitando essa fala do Jamil também com a apuração, a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, foi questionada numa coletiva de imprensa sobre possíveis novas sanções contra o Brasil. Ela respondeu dizendo que os Estados Unidos não terão medo de usar o poder econômico e militar para defender a liberdade de expressão no mundo inteiro. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou o vídeo com a resposta completa dela no X. A gente tem esse vídeo, vamos ouvir. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration. I can tell you this is a priority for the administration, and the President is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Ô César, sabe onde está tendo censura e prisão de jornalista? Na Turquia. Vai ter intervenção lá? Vão ameaçar bomba na Turquia? Dear Caroline, deixa eu explicar algo para a senhora. Como a senhora muito bem observou, a Constituição estadunidense. A senhora está utilizando a Constituição estadunidense para embasar a sua fala e posicionamento. Deixa eu explicar outra coisa relativamente simples de se compreender. A Constituição estadunidense não vale absolutamente nada em solo brasileiro. Então, se vale mais é a Constituição aqui. Exato. Então, assim, se vocês consideram isso ou aquilo de uma forma muito cara, se o que vale para os Estados Unidos, muito bom para vocês, tenham boa sorte e vivam bem. Agora, o nosso povo se reserva o direito à autodeterminação. Pouco importa o que o seu presidente laranja pense a respeito de um determinado tema, o que a Constituição do seu país tenha consagrado a respeito de determinado tema. O Brasil é um país soberano que tem a sua própria Constituição, que tem os seus próprios códigos e leis e que tem os seus representantes constituídos como autoridades, seja no executivo, no legislativo, no judiciário. Então, no limite, eu sei que é lamentável ter que afirmar o óbvio, mas a sua fala só demonstra o desrespeito flagrante que essa administração estadunidense tem pelo direito internacional e o quão vira-lata o bolsonarismo é enquanto movimento sociopolítico. No limite, não vai alterar absolutamente nada, Vivian. A justiça vai seguir o curso. O Bolsonaro, se ele for condenar, o Bolsonaro e seus asseclas, generais e tal, se eles forem condenados, eles vão puxar cana.
Eles vão cumprir a cadeia que de fato lhes cabe, independentemente do que diga o Donald Trump. Maravilha, César. Obrigada demais. Gente, o ministro Zanin já ali posicionado, então ele faz essa abertura e daqui a pouco a gente começa então com o voto do ministro Fux. Vai ser o terceiro ministro a votar. Vocês acompanham junto com a gente ao vivo. Terminando o voto dele, a gente tem um N1 especial com as nossas análises esperando vocês. Obrigada demais pela audiência. Até daqui a pouquinho. Senhores advogados, advogadas, autoridades. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.